Então, vamos começar então com o exemplo. Agora eu peço que todo mundo faça, porque vai ser o exemplo da análise descritiva utilizando aquele dado que importamos, tá? Para o Colab. Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu vou aqui em arquivo, eu vou em fazer o upload do arquivo, vou de novo lá, peso, abrir. Ok. Já carregou aqui para mim. Qual que é o meu objetivo aqui? É fazer uma análise descritiva dos dados que eu acabei de fazer o upload. Então, eu vou importar o conjunto de dados para o Colab. Ok, já fiz isso. Vou importar esses dados para o formato do Pandas, que é a biblioteca que a gente vai fazer a importação. Vamos calcular a média e o desvio padrão e gerar um histograma. Então, primeira coisa, só um adendo, o Pandas ele é uma biblioteca especializada para você fazer manipulação de dados. Ela foi criada para mexer com parte de ações, mercado financeiro, que tinha um volume muito grande de dados. Então, eles fizeram vários approaches, fizeram várias funcionalidades nessa biblioteca, que hoje, no mundo de data science, assim, o pessoal usa bastante. Então, a gente vai ver o básico aqui, começando a ver o básico, só para vocês terem uma noção de como importar e como utilizar essa biblioteca, mas saiba que existe um mundo dentro dessa biblioteca Pandas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer... um adendo também que eu acho importante. Toda vez que eu coloco esse hashtag aqui na parte de campo de código, eu estou falando que isso aqui é um campo não executável. É só um comentário. Eu não sei como é que é no R, mas no Python é simplesmente quando você quer fazer um comentário, você usa o hashtag e escreve o comentário que você quer fazer. Então agora a gente vai importar a biblioteca Pandas, certo? Peço que todo mundo agora digite para mim. Import. Eu digitei, comecei a digitar, o Colab já me ajudou. Então vou apertar aqui Tab, Import, Pandas. O Colab está me ajudando de novo aqui, ó. Eu quero importar o Pandas como PD. Então vou aqui embaixo, dou um clique, ele já me faz a estrutura. Por que PD? Porque como é uma biblioteca que eu vou utilizar direto nos meus códigos, eu tento simplificar. Eu quero, em vez de escrever pandas toda hora, eu só vou escrever PD. Aí isso facilita na hora de codificar. Simplesmente para facilitar, tá bom? Então, eu rodo aqui. Rodei, beleza, não deu erro. Então, importei a biblioteca pandas agora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler o arquivo que está em Excel. Por que isso é importante? Você tem em mente qual que é o arquivo que você vai ler. Porque quando você vai fazer a importação dos dados para o Pandas, ele te pergunta qual que é o tipo de arquivo. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada df, essa é a minha variável, vou atribuir essa variável o arquivo que eu vou importar. Então, eu vou digitar pd, certo? De Pandas. Só um minuto aqui. Ok. Eu vou botar aqui pd. pd.read. Quando começa a escrever read aqui, o próprio Colab ele já me dá uma série de funcionalidades. Tem o read clipboard, o read CSV, o read Excel, então read HTML, JSON. Então tem uma série de estruturas de dados que eu consigo ler com o Pandas. No meu caso, qual que é? É o arquivo Excel, XLSX. Então vem aqui, eu clico Excel. Show. Como é uma função, eu preciso abrir e fechar parênteses. Perceba que quando eu faço isso, ele já me traz o que eu alguns parâmetros que eu preciso informar aqui. No caso aqui, o IO é o caminho que o Python vai fazer para achar esse arquivo e importar. Como a gente fez o upload para a estrutura do Colab, e está aqui, eu preciso simplesmente passar o nome desse meu arquivo. Então, como é texto, eu tenho que abrir e fechar aspas e digitar o nome, peso.
ponto, o nome do arquivo, xlsx. Certo? Vou rodar aqui, ok, rodei, não deu erro. Isso é bom, significa que provavelmente deu certo. Eu consegui importar. Agora, como é que eu consigo visualizar essa minha estrutura de dados? Quando você tem um arquivo muito grande, só para vocês terem uma ideia de quanto de quanto dados tem nesse arquivo, eu vou chamar o método len, para você ver a aplicação dele, e vou dar o df. Quando eu chamo isso aqui, ó, eu tenho 100 dados nesse meu arquivo. Tenho 100 linhas nesse meu arquivo. Então, mostrar todo o arquivo, às vezes, é muito difícil. 100 ainda é pouco, mas vamos supor que você tenha 1000, 1 milhão de dados. Às vezes é inviável. Então, o próprio Pandas, ele tem um método chamado read, que ele mostra por padrão as 5 primeiras linhas. Então, como é que eu faço isso? Eu digito df, que é o nome da minha variável, ponto read. Read, vou dar aqui um tab, abro e fecho parênteses, porque é uma função, tá? Aí tá até falando aqui, ó, que você vai passar um parâmetro n, mas que por padrão, ele vai te mostrar um inteiro de 5. Vai te mostrar 5 linhas do meu data frame. Ok? Então, li aqui e, ok. Perceba, eu tenho duas colunas, peso A e peso B. E ele me trouxe as 5 primeiras linhas do meu data frame, da minha tabela de dados. Começando com o índice 0, indo até o índice 4. Beleza. Vamos lá. Então, read. Agora, eu preciso verificar se existem números faltantes, elementos faltantes, se está tudo correto. Como é que eu posso fazer isso? O próprio Pandas também tem um método interno que você consegue visualizar a quantidade de valores que você tem e se existem números nulos ou não. Como é que eu faço isso? df.info, aqui embaixo. Ok. Abro e fecho parênteses, porque é uma função. E mando rodar. Quando eu rodo, olha que interessante. Ele me fala que eu tenho duas colunas, peso A e peso B. Eu tenho 100 valores para cada coluna e não tenho nenhum valor nulo. Porque se eu tivesse valor nulo e eu quisesse fazer alguma análise estatística, eu precisaria tratar esses valores. Existem algumas funções como drop NA, que você consegue retirar esses valores dentro de uma tabela de dados. Nesse caso aqui eu não preciso fazer isso, porque tá tranquilo. Tem 100 valores para cada coluna e não tem nenhum objeto nulo. E o tipo de dado aqui, que é interessante também, é um tipo float. Então os valores que eu tenho é do tipo ponto flutuante. Ou seja, os valores que tem casas decimais. Vamos lá. Agora, se eu quero calcular a média dessa minha tabela de dados, com Pandas também é muito tranquilo. Eu posso simplesmente passar df, que é o nome da minha variável, que recebeu a tabela de dados, e digitar a função min, de média. Como é uma função, abro e fecho parênteses e mando rodar. Quando eu rodei, perceba que eu tenho aqui, ó, peso A, uma média de 20, aproximadamente, e peso B, uma média de 24,9. E olha que interessante. Se eu mandar agora, aqui embaixo, vou aqui gerar mais um código, e vou fazer o que? Um len, e melhor, vou atribuir aqui, ó, md, que é o valor de média, eu vou atribuir a essa variável, essa função aqui, man, certo? Ok. Se eu mandar um md na função len, ele vai me retribuir que existe 12 valores dentro desse md, certo? E quais são esses dois valores? É a média do peso A e a média do peso B. Eu estou explicando isso porque no final, quando a gente for fazer a aplicação do gráfico, a gente vai utilizar esses valores para a gente codificar. Então, é como se fosse uma lista. Então, existe 12 valores nessa estrutura, aonde que o primeiro valor está no elemento 0, no índice 0, e o segundo valor está no índice 1. Ok? Eu só vou voltar aqui, então, como estava, porque depois a gente vai
pegar esse valor de MD para fazer alguns gráficos. Vai ser bem interessante. Ok. Vou fechar aqui, ok. Para calcular o desvio padrão, também é muito tranquilo. Eu vou criar uma variável chamada de DP, de desvio padrão, e vou atribuir essa variável a função df.std do próprio pandas também, tá? Isso aqui vai calcular o desvio padrão e vai colocar dentro dessa variável dp. Para você visualizar, eu chamo essa variável dp embaixo e mando rodar. Então, o desvio padrão para o peso A é basicamente 1, e o desvio padrão para o peso B é basicamente 2. Certo? Agora, se eu quero fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa, tem uma função também do pandas que chama describe. Eu vou vir aqui, ó, df.describe. Ele já me mostra aqui o primeiro. Dou um clique, ok? Como uma função, não esqueça de colocar entre parênteses. Mando rodar e vai me trazer aqui algumas informações mais detalhadas, por exemplo, como a média e o desvio padrão, certo? O número de elementos que tem por coluna, que é 100, que a gente já sabia, certo? O valor mínimo, o valor máximo e as porcentagens de 25, 50 e 75. É até bom quando você for fazer o gráfico boxplot ou histograma, você tenha uma noção de como tá esses valores espaçados, né, no intervalo, certo? Então é bem interessante também essa função de describe, que te dá mais informação. Agora, para construir o histograma, o pandas também te facilita isso de uma maneira bem simples. Eu vou chamar aqui, ó, a função df, e tem a tabela, e vou passar como pesquisar a função ist, aqui, ó, bem tranquilo. Se é uma função, entre parênteses sempre, e mando rodar. Quando eu rodo, ele já me traz o histograma de peso A e peso B. Certo? Eu fico um pouco incomodado, às vezes, assim, com o tamanho da minha imagem. Então, eu posso passar aqui como argumento um parâmetro chamado fig sizer. E o que esse fig sizer ele pede? Ele pede uma tupla, que são como se fossem coordenadas. Eu vou colocar aqui, ó, 10 e 5. Foram as coordenadas que eu vi que ficaram mais interessantes para visualizar. Então, eu mando rodar aqui. Agora sim, acho que está no tamanho perfeito que eu gosto. E eu consigo, então, visualizar bem esse gráfico aqui. O peso A parece que tem uma tendência a ser normal. E o peso B também parece que tem uma tendência a ser normal, certo? Mas, porém, o peso A, assim, parece que os dados estão mais certinhos do que menos espaçados do que do peso B, em relação à frequência. Então, dá para a gente ter uma noção, utilizando o pandas, para fazer essas análises descritivas preliminares. Bem tranquilo.